Ok, pessoal, questão 95, uma questão muito boa, um nível legal também. Aliás, as duas primeiras questões dessa prova rosa são questões boas, hein? Essa é uma questão de eletricidade e ela vai juntar não só eletricidade, mas termologia, porque nós vamos usar a potência elétrica juntamente com a potência térmica. Vamos à leitura da questão que vocês vão entender. O manual de uma ducha elétrica informa que seus três níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Então, nós temos aqui uma tabela com a vazão, temos três medições para a vazão da água, que é a quantidade de água quantidade de volume de água que cai por intervalo de tempo. E para cada uma dessas duas medições, nós temos aqui os valores das variações de temperatura no modo morno, quente e superquente. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha. Aliás, o disjuntor ele faz isso porque se vier uma corrente elétrica maior do que a que o disjuntor suporta, ele desliga o circuito. Então, utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor ele é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Isso é importante, nós vamos utilizar isso no finalzinho da questão, né, para descobrir qual vai ser o nosso gabarito. Então eu vou grifar, ó, a corrente elétrica desse disjuntor deve ser um múltiplo de 5 amperes imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Então nós vamos calcular a corrente máxima que o circuito elétrico suporta e vamos escolher um disjuntor que tenha uma corrente elétrica que seja imediatamente superior e que seja um múltiplo de 5 amperes, ok? Veja que nas opções é isso mesmo, já estou percebendo aqui que nós precisamos descobrir qual vai ser a corrente elétrica desse disjuntor, ok? Então vamos lá, considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água. Essa é a informação que devemos usar para começar a resolver a nossa questão. Aqui está dizendo que toda a energia elétrica, né, vai ser dissipada, ou seja, vai ser transferida, né, e vai ser convertida em energia térmica. Isso significa que a potência elétrica dissipada pelo resistor do chuveiro vai ser igual à potência térmica, né? Quantidade de calor aí por unidade de tempo que a água vai receber, ok? Lembrando aqui, ele ainda diz que o calor específico da água é de 4,2 joules por gramas graus Celsius e densidade de 1000 gramas por litro. Então, o disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por. Muito bem, vou até que diminuir aqui o meu tamanho, tá? Para não sofrer nenhuma interferência na hora da resolução, vamos colocar os nossos cálculos aqui. Primeira coisa que precisamos notar é que a potência elétrica é igual à potência térmica. Potência térmica, isso foi dito na questão, tá grifado aí de vermelho. Como calculamos a potência elétrica? É o π, corrente elétrica vezes a tensão elétrica em volts. E a potência térmica é a quantidade de calor sobre a variação do tempo. Quantidade de calor sobre variação do tempo. Ainda precisamos substituir essa quantidade de calor pelo Q macete. Sim, porque essa água aí, ela vai sofrer mudança na sua temperatura, né? Vai sofrer uma variação de temperatura. Então, a quantidade de calor aqui é a quantidade de calor sensível, que é a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, tudo isso aqui dividido pela variação do tempo. Não confundir, por favor, a variação da temperatura aqui em cima com a variação do tempo aqui embaixo. Bem, tem algumas informações aqui que nós não temos. Por exemplo, a massa da água, nós não temos. Porém, pessoal, vamos ter que lembrar o seguinte, ó, vamos ter que lembrar da equação matemática, da equação matemática da densidade. É de onde nós vamos tirar essa informação da massa, tá?
nós sabemos o seguinte, que densidade é igual a massa sobre o volume. Logo, nós vamos ter que essa massa ali em cima, nós vamos substituir pela densidade da água que nós temos, vezes o volume. Aí você vai dizer, mas professor, nós não temos o volume da água. Calma, esse volume ele vai acabar sendo cancelado com outro volume que vai aparecer da relação matemática da vazão. Sim, precisamos lembrar que a vazão, né, a relação matemática da vazão da água era quantidade, volume de água, ó, tá até aqui em litros, né, por minuto. Então, volume de água que vai sair da ducha sobre o tempo. E aí é justamente o que nós queremos, é essa variação do tempo aqui que nós não temos, vamos ter que substituir pelo quê? Pelo volume que vai sair lá da ducha sobre a vazão. Beleza? Então, nós vamos estar utilizando aqui, pessoal, essas duas relações aqui, ó. Nós vamos tanto substituir aqui no lugar da massa por densidade vezes o volume, como vamos substituir aqui a variação do tempo por volume sobre a vazão, e você vai ver o que vai acontecer. Então, vamos retomar aqui a nossa equação. Vou trazer ela bem para cá, ó. Corrente elétrica vezes a tensão elétrica será igual. Vamos lá, acompanha comigo. Massa é densidade da água vezes o volume da água, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Tudo isso dividido pela variação do tempo, que nós vamos substituir por volume da água sobre a vazão. E aí nós já vamos cancelar aqui, ó, esse volume do numerador com esse volume que está aqui embaixo, tá? Então, cancelando isso daí, o que vai nos restar, né? Então, vamos colocar aqui, ó, corrente elétrica como sendo igual. O que vai restar aqui? Vai restar aqui em cima a densidade, o calor específico e a variação de temperatura. Aqui embaixo fica 1 sobre a vazão, que aí nós multiplicamos pelo inverso. Então, a vazão vai para o numerador. Então, vai ficar densidade vezes a vazão, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Tudo isso dividido pela tensão elétrica que estava do outro lado da equação, multiplicando, e agora vem dividindo. Ok. Nós já temos a relação aqui para calcular a corrente elétrica. Só que, para esta corrente elétrica ser máxima, a corrente elétrica máxima que o circuito suporta, nós precisamos ter uma variação de temperatura máxima. Quanto maior a variação de temperatura, maior será a corrente elétrica. E você vai perceber que nós temos uma máxima variação de temperatura aqui no modo superquente, que é uma variação de 30 graus Celsius. Logo, nós vamos ter que escolher a vazão de 3 litros por minuto. E aqui vem um outro detalhe muito importante. Essa questão é cheia de detalhes. Veja que a vazão está em litros por minuto. Minuto não é uma unidade do sistema internacional, né? Porque nós temos todas as outras unidades aqui, veja, joules. Então, para que isso aí possa casar direitinho, isso aqui deve estar em segundos. Logo, nós vamos ter que dividir essa vazão aí, ó, quando formos substituir o valor da vazão, tem que colocar 3 sobre 60, né? Já que 1 minuto é 60 segundos. Perfeito, pessoal? Vamos então às substituições. Vou fazer aqui em cima, tá? Corrente elétrica será igual, então, a... Presta bastante atenção aí, ó. Densidade, 1000 gramas. Eita, que tá torto. 1000 gramas por litro. A vazão, 3 sobre 60, vezes o calor específico, 4,2, variação de temperatura, 30 graus Celsius, ok? Tudo isso dividido por 220 volts, que é a tensão elétrica. Faça todas as suas continhas, eu vou deixar essas continhas para você fazer. Faça aí essas continhas bonitinho. Você vai encontrar uma corrente elétrica aproximadamente igual a 28,6
amperes. Esta é a corrente elétrica máxima que este circuito, né, suporta, que essa ducha vai suportar. Porém, lembra daquela informação que eu grifei de azul aqui na questão? Ó? A corrente elétrica do disjuntor deve ser múltiplo de 5 amperes, imediatamente superior à corrente elétrica máxima do circuito. Né? Então, isso nos leva ao gabarito, deixa eu ver aqui qual é o gabarito, B, 30 amperes, né? Deve ser superior. Então, o número superior a 28,6, que é múltiplo de 5 amperes, vai nos dar uma corrente elétrica, deixa eu mudar aqui a corzinha, vai nos dar aí uma corrente elétrica igual a 30 amperes. Item B de bola, uma questão boa, nível muito bom de eletricidade aí, potência elétrica e potência térmica. Espero que vocês tenham gostado aí da resolução, que tenha ajudado. Se ajudou, se você gostou, deixa o seu like, tá? Compartilha com outros aí e vamos à próxima questão. Vamos lá!